comigo no Evangelho conforme escreveu Mateus, no capítulo 6, tá bom? Mateus, capítulo 6, versículo 5. E hoje a gente vai passear no livro de Mateus, tá bom? Então mantenha a sua Bíblia aberta. O Mateus está vibrando aqui. Então, mantenha a sua Bíblia aberta em Mateus, né? A gente vai ler aqui Mateus 6, primeiro versículo 5, e depois a gente vai ler outros textos que estão aqui no mesmo livro, tá bom? Mateus 6, versículo 5. A seguir, diz assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Amém? Pode se assentar, tá bom? Não fecha a Bíblia não, é porque eu ia falar para você fechar a Bíblia, não fecha não. Né? Queridos, essa é a quarta e última mensagem da série que a gente está pregando no mês de janeiro. O tema é Tempo de Crescer. Né? E hoje, como você está vendo aí, a gente vai falar sobre crescimento no secreto. E talvez o que Deus mais falou conosco ao longo do mês de janeiro foi que a gente precisa orar. Se você recordar, desde o dia 1º, Deus está falando com a gente, vai orar. Vai orar. Você precisa ter uma vida de oração. Amém. E nessa noite eu queria te perguntar, qual foi a última vez que você tirou um tempo de qualidade com Deus? Qual foi a última vez que você entrou num quarto, não sei, fechou a porta e foi falar com Deus sem pressa? Qual foi a última vez que você desligou o celular, ou pelo menos desligou a internet, e se dedicou somente ao Senhor? Qual foi a última vez que você falou assim, ó, Deus, agora sou eu e o Senhor. O ponto. Né? Qual foi a última vez que você desfrutou da companhia de Deus de verdade? Você sabe qual que é a diferença entre solidão e solitude? Solidão é aquele sofrimento sozinho, né? É você ficar sozinho, agoniado, é você ficar sofrendo, é você ficar com dificuldades. Enquanto solitude tem a ver com desfrutar do silêncio, sabe? Solitude tem a ver com querer ficar sozinho. E quando a gente fala de solitude com Deus, é desfrutar da companhia do Senhor. Tem coisa que a gente quer fazer sozinho, já viu? Ninguém pega um livro querendo conversar, já percebeu? Então a pessoa pega um livro e ela quer um lugar de sossego. Ela quer um lugar onde não tem muito barulho. Ela quer um lugar onde ela possa mergulhar naquilo que ela está fazendo. Apesar de vez em quando não tem muito o que fazer. Eu já li muito livro em público, né? Então o pessoal lá conversando, fazendo barulho, e eu estou lá, concentrado, né? Graças a Deus, né? Deus tem misericórdia, a gente consegue ter uma boa concentração. Mas tinha uma coisa que eu gostava de fazer sozinho, né? Depois que eu vendi meu videogame, eu não tenho feito mais. Então, eu gostava de jogar videogame sozinho. Essa é a verdade. Então, o pessoal ia dormir meia-noite, aí eu ia ligar o videogame. E aí era o meu tempo, sabe? Era o tempo do Eberson, pronto. Era a minha solitude ali, era aquilo e pronto. Ah, mas você gostava de jogar online? Não, era contra a máquina, era só eu. De vez em quando eu ia inventar de jogar ouvindo algum podcast, ouvindo alguma pregação, aí Deus falava comigo, eu desligava o videogame e orava. Mas era o meu tempo. E eu acho que todo mundo tem aquela coisa que você gosta de fazer sozinho. Tem gente que, por exemplo, gosta de limpar a casa sozinho. Fala, não sai daqui, deixa eu limpar a casa. Tem gente que gosta de ir para academia. Irmão, ir para academia sozinho é bom, né? Eita glória. Né? Eu falo o seguinte, não tem ninguém lá, sabe? Você tem academia só para você. Que paraíso. Então tem gente que cada um gosta de fazer uma coisa sozinho. Tem gente que gosta de escutar música sozinho. O fato é que de vez em quando faz bem contemplar a solitude.
Contudo, eu não quero falar de solitude hoje aqui, não como um escape para o isolamento, mas para uma oportunidade de estarmos na presença de Deus. Lembra, sabe aquela conversa que você tem com seu melhor amigo? Que você vai falar de tudo. Aquelas conversas que você não vai contar, que você não vai ter em público. Por quê? Porque são assuntos que você não vai falar em público. É aquele assunto que você vai falar só para o seu amigo. Aquelas conversas que às vezes está arquivada para ninguém ver. Sabe aquela conversa quase que em código, secreta? Né? Pois bem, na palavra de Deus, especificamente nos evangelhos, nós vemos várias vezes Jesus recorrer a um lugar deserto. Jesus ir para um lugar onde não tinha ninguém. Jesus procurar ficar sozinho, reservado. Para quê? Para passar um tempo a sós com o Pai. Tem uma canção da Êxila, que é antiga. Tá vendo? Eu escuto Êxila também. Que ela diz assim, ó, finalmente eu fiquei a sós com Deus. Finalmente eu posso ouvir a sua voz. Então por que Jesus fazia isso? Por que Jesus se retirava? É o que a gente vai compreender, refletindo alguns momentos em que ele se dirigiu para um momento de privacidade com o Pai. Mas antes disso, vamos ver o que Jesus diz a respeito da oração no secreto. O texto que nós lemos, né, eu vou reler aqui para você relembrar. Diz assim, ó, e quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está no secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Então, nesse texto, Jesus nos dá umas instruções preciosas de como passar tempo no secreto, de como orar. Vamos ver? A primeira instrução é que a oração não é usada para aparecer. Como assim? Porque na sinagoga tinha um pessoal que gostava de mostrar que era espiritual. Né? Então, eles iam para frente, eles iam para as esquinas, eles queriam mostrar que eles oravam. Eles queriam mostrar que eles eram homens de Deus. Eles queriam mostrar que eles eram especiais. E Jesus falou assim, oh, a oração não serve para isso. Jesus diz, eles já receberam a recompensa. Que recompensa? O reconhecimento de serem vistos como alguém que ora. E eu acho que a gente ora para muito mais do que reconhecimento que a gente ora. Eu acho que o motivo da nossa oração é muito mais profundo. Eu não acredito que você ora em busca de reconhecimento. Você ora para buscar o Senhor, amém? Glória a Deus. Então, depois de Jesus dizer o que não fazer, ele diz, o que você vai fazer? Então, entra no quarto, fecha a porta. Jesus está dizendo o seguinte, olha só, a conversa é você e Deus. Você não precisa de plateia para orar. Você não precisa de multidões para ver você orando. Jesus está dizendo que o relacionamento é entre você e Deus. Sem plateia. Há alguns anos atrás eu ouvi um termo que eu achei curioso, do Iago Martins. Ele é pastor, teólogo, youtuber. E ele diz que havia algumas pessoas que estavam praticando o consumo e alguns até produzindo pornografia espiritual. Já ouviu falar esse termo? O que vem a ser a pornografia espiritual? Então vamos lá, vamos colocar os conceitos. Pornografia é a exposição da intimidade. Oi. Aquilo que era para ser restrito ao casamento acaba sendo exposto a um público que não precisa ver isso. Aquilo é o quê? Pornografia. Então é a exposição da intimidade. E o que vem a ser a pornografia espiritual? É a exposição daquilo que era para ser entre você e Deus. Existem orações que a gente faz em público, mas existem orações que a gente faz em casa com a porta fechada. Amém.
há diferença nisso. Você percebe isso? No culto tem pregação, a pregação é para o público. No culto tem intercessão, veja bem, a oração intercessória, ela é em público. Ela pode ser em público. A gente está fazendo aqui que a gente está intercedendo para... Vamos interceder pelas nossas famílias, uma oração pública. Agora vamos confessar pecado, aí às vezes não é tão público. É você e Deus. Amém. Você percebe a diferença? Amém. Então a pregação, a intercessão são ferramentas que Deus nos dá para usarmos em comunidade, isso é na igreja. Por outro lado, tem experiências que elas não são da comunidade. Existem canções que a gente canta no púlpito, no templo. Mas tem canções que são para o devocional. Tem canção que é para o quarto. Tem canção que você vai escutar no carro. Por quê? Porque é diferente. Geralmente as canções no templo é aquelas que a gente canta no primeira pessoa do plural. Nós. E as canções devocionais são aquelas que a gente canta no singular. Eu. Percebe que há uma diferença? Ah, tudo bem, às vezes a gente cantar celebrar com uma música que fala eu. Mas o ideal é que o louvor seja congregacional. Que ele seja em comunidade. Percebe a diferença? Da mesma forma, existem orações que a gente faz no templo. E existe oração que a gente faz no reservado. Amém? Amém. Então, fecha a porta. Ou às vezes fala assim, fechar a porta não vai resolver, então vai para um lugar reservado. Antigamente eu gostava de ir no monte. Hoje em dia eu faço caminhada para orar. Já viu isso? Eita, é um mistério novo aí. Você já alimenta o espírito e faz bem para o corpo. Olha que coisa boa. Enfim. Fecha a porta, vai para um lugar reservado. A terceira e última instrução de Jesus, que não tange a oração no secreto, fala de vãs repetições. E aí, às vezes a gente fala, mas Jesus está falando que a gente tem que insistir na oração. Ele fala, né, que a oração com insistência, Deus ouve. Mas não é disso que Jesus está falando de vãs repetições. Já viu aquela pessoa que ela já decorou uma oração? Lá em casa, de vez em quando, a gente precisa variar na hora das refeições, que os meninos já têm a oração padrão da refeição. É sempre a mesma. Aí a gente tem que mostrar para eles, tem que ser espontâneo. Você não pode decorar. É igual a oração do Pai Nosso. Você já orou a oração do Pai Nosso com criança? É competição de quem termina primeiro. Fica parecendo narrador de rádio. Pai Nosso que está no céu, é igual o pessoal do futebol. Eles vai lá, xingam o jogo inteiro, acaba o jogo e reúne. Vamos orar. Pai Nosso que está no céu. Não, irmão. Isso é vã repetição. Você não está nem prestando atenção no que você está falando. Então tem oração que a gente já decorou. É sempre a mesma oração. Senhor, abençoa meu dia de trabalho. Amém. Senhor, abençoa esse alimento, que não faça mal. Amém. Senhor, me ajuda a pregar. Amém. Irmãos, acho que a gente pode ser mais criativo. Não pode? Acho que a gente pode ser mais espontâneo. E é disso que Jesus está falando. Não vem com vãs repetições. Não ora sem prestar atenção no que você está falando. Veja bem que quando Jesus ensina a oração, que a gente chama de oração do Pai Nosso, ele está dizendo, orem assim. Ele não está dizendo, orem essa oração todo dia. Ela é um modelo. E aí Jesus mostrou, está vendo que eu estou exaltando Deus? Pai, está vendo que eu estou falando do alimento? Está vendo que eu estou falando da tentação? Aí você começa a olhar esses elementos e vai fazer a sua oração. Particular, espontânea, com a sua linguagem. De vez em quando a gente vê algumas pessoas orando e ela está imitando o outro. Ela começa a falar a palavra difícil que ela nem sabe o significado. Às vezes a gente pega um salmo para orar, porque a gente está sem palavras. Mas mesmo aquele salmo, ele deve ser dito de uma maneira espontânea. Percebe? Às vezes você vai ler um salmo, salva o rei, Jesus, salva a minha família, salva a minha casa. Não useis de vãs repetições. Então, no dia que você não souber o que você orar, lembra da oração do Pai Nosso, mas não fica repetindo toda hora, não. Pai Nosso que está no céu, Pai Nosso que está no céu, Pai Nosso que está no céu. Pai Nosso... Não, não é isso não. Você começa a lembrar que seu Deus está no céu.
Você começa a lembrar que ele é exaltado. Na hora que você lembrar do pão de cada dia, você lembrou, Senhor, o Senhor tem cuidado da minha despensa. O Senhor tem me dado o que comer. Na hora que você lembrar das ofensas, não fala, Senhor, perdoa as minhas ofensas. Não, seja específico. Senhor, perdoa as minhas mentiras, Senhor. Perdoa as minhas fofocas. Perdoa, Senhor, porque eu tenho tratado mal fulano de tal. Perdoa, Senhor, porque eu fiz isso. Sabe, seja específico. Eu tenho certeza que você vai ter conteúdo para orar. Amém? Glória a Deus. Então, o que Jesus nos ensina no Sermão do Monte sobre oração é que nós devemos desenvolver intimidade com Deus, silenciando as vozes que vão nos atrapalhar a ouvir a voz de Deus. Vamos ler agora Mateus 3, 16 e 17. Mateus 3, 16 e 17. Nós temos uma experiência especial de Jesus. Jesus está se batizando. E aí o texto vai dizer assim, ó, depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Bonito, né? E você já viu como é que começa o capítulo 4? Depois, em seguida. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Esse texto nos faz refletir sobre algo que nós podemos chamar de tempo de preparação. Jesus já estava pronto para começar o ministério, irmãos. Nós estamos falando de Jesus. Ainda assim, ele foi dirigido pelo Espírito ao deserto para um tempo de consagração. E é interessante você pensar o seguinte, que Jesus está consagrando, Jesus está jejuando, Jesus está orando, já tem 40 dias, ele acabou de ouvir, né, que esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E aí vem o diabo tentar Jesus, e você já viu como é que ele começa as duas primeiras frases? Se tu és filho de Deus. Irmãos, esse texto me faz pensar o seguinte, se Satanás teve coragem de confrontar a identidade de Jesus, o que será que ele não vai fazer comigo e com você? Sabe o que é pior? Tem muita gente que tem caído nas mentiras de Satanás. Porque ele tem dito, você não é filho de Deus. Você não é amado. Você não é quem você acha que é. Então, o tempo inteiro as pessoas estão dizendo quem nós somos, ou quem elas acham que nós somos. Ou quem elas acham que a gente deveria ser. Da mesma forma, diante de tudo que nós temos consumido, nós também refletimos sobre a nossa identidade corriqueiramente. As situações em nossa casa, no trabalho, na igreja, faz a gente pensar quem nós somos. Mas é o relacionamento com Deus. É que nós vamos ouvir o Senhor dizer quem nós somos de verdade. Como diz uma canção que a gente gosta de cantar aqui, eu sou quem dizes que eu sou. Então você é quem o Senhor diz que você é. Você não é quem as pessoas lá fora dizem que você é. Você é quem Deus diz que você é. E Deus diz que você é filho. E Deus diz que você é amado. Vira para o seu irmão do seu lado e fala assim, Deus te trouxe aqui para te lembrar que você é filho, que você é amado. Amém? Irmãos, e é bom ser lembrado de vez em quando, sabe? Como os irmãos sabem, né? Eu sou militar, né? E aí eu lembro um dia que eu cheguei para buscar meus filhos na escola, fardado, né? E aí às vezes fardado o pessoal nem reconhece a gente, sabe? E aí sabe aquele dia que você está em crise assim, você fala assim, ai meu Deus do céu, será que a gente está fazendo as coisas certas? Será que a gente está no caminho certo? Aí na hora que eu entrei na porta da escola, alguém falou, paz do Senhor, pastor. Eu falei, opa, rapaz, olha, alguém me reconheceu aqui.
Aí eu entrei mais um pouquinho, alguém falou assim, ô pastor, tudo bem? Eu falei, olha só. Aí eu estou subindo a escada e falo assim, e aí pastor, bom te ver. O Espírito Santo falou assim, ó, você está militar, mas você sabe para que eu te chamei. Aleluia. É bom ouvir algumas coisas assim de vez em quando, né? Mas sabe como é que a gente ouve? Tendo contato com Ele. Amém. Tendo intimidade com Deus. Você só vai ouvir Deus te chamar se você se colocar na presença dEle. Amém. Você só vai ouvir a voz do Senhor se você estiver disposto a ouvir a voz dEle, se você parar para ouvir a voz dEle. Aleluia. Porque na rua, no trabalho, sei lá onde seja, às vezes a gente vai ouvir que a gente não vale nada. Às vezes a gente vai ouvir que a gente não vai a lugar nenhum. A gente vai ouvir que a gente não é amado. Mas quando a gente entra na presença de Deus, o Espírito Santo nos lembra que nós somos amados, que nós temos um destino. Aleluia. A eternidade com Jesus. Glória. A nova Jerusalém. Amém. Então por isso que a gente precisa recorrer ao secreto. Para silenciar as vozes que estão tentando atrapalhar a gente ouvir a voz do Senhor. Amém. Sabe? Quando nós nos dedicarmos a ouvir a voz do Senhor, nós iremos discernir as vozes que tentam nos distrair. Já viu que tem umas vozes que quer distrair você? Sabe? É aquela que você está assistindo a pregação e ela fica assim, e aí, o que você vai jantar? E aí, quanto é que ficou o jogo? E aí? Que é distração, irmão. E é distração. Você vai orar, aí você começa a lembrar de coisa que não tem nada a ver. O que é isso? Distração. Mas aí quando você está empenhado em ouvir a voz de Deus, você começa a entender até aquilo que não vem de Deus. Tem um exemplo? Jesus está falando com os discípulos, Mateus 16. E ele está falando assim, ó, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eu vou sofrer, o negócio vai ser feio. E aí Pedro vem, no versículo 22, e vai dizer assim, ó, que Deus não permita, Senhor, que de modo nenhum isso irá acontecer. Irmão, Pedro estava bem intencionado, concorda comigo? O senhor não vai morrer, não. O senhor está doido? Não, misericórdia. Não pode... O senhor é muito bom. O senhor é uma bênção. Isso não vai acontecer. Ele estava na melhor das intenções, não estava? Mas ele foi boca do diabo naquele momento. Então Jesus olhou e falou, opa, peraí. Isso aí não veio do Pai, não. Isso aí veio da concorrência. Isso aí veio do outro lado. Então Jesus vem no versículo 23 e diz, sai da minha frente, Satanás. Para mim você é uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Sabe de uma coisa? Infelizmente, nós temos vivido em momentos em que muitas profecias que são ditas nos púlpitos são do homem, são da carne. Sabe quando é que a gente vai saber o que é da carne e o que é de Deus? Quando a gente tiver intimidade com Deus. Porque se você tiver intimidade com Deus, você não precisa do profeta para falar com você. Porque Deus falará diretamente com você. Aleluia. Percebe isso? Percebe tanto que isso é forte? Percebe tanto que isso é profundo? Então esse acontecimento aqui me faz lembrar que quem não está acostumado a ouvir a voz de Deus pode perfeitamente ouvir e reproduzir o que o diabo tem a dizer. Um pai que lança uma palavra de maldição para o filho, ele está ouvindo quem? Um amigo que dá um conselho libertino para alguém, ele está ouvindo quem? Um líder que dá um conselho que é antibíblico, que vai contra o que a Bíblia ensina, ele está sendo voz de quem? É do diabo. Então, meu irmão, só tem uma forma de você ouvir a voz do Senhor de maneira eficaz. Tendo um relacionamento com Ele no secreto. Aleluia. Quando eu ligo para a Sara, eu sei se não é ela que atende o telefone. Eu sei se é a Rebeca, eu sei se é as irmãs dela. Por quê? Porque eu conheço a voz da Sara. Você conhece a voz do Senhor? Amém. Você sabe quando é que é o Senhor que está falando com você? Porque chega no momento que ela é a voz fica inconfundível. Você conhece.
Você começa a orar e você começa a ouvir lá no fundo uma voz te dando um direcionamento. Você fala assim, olha, Deus está falando comigo. Aleluia. E aquilo te dá paz. Glória. Você está discernindo a voz do Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, quando você vem à igreja, ouve a pregação, a ministração do louvor, é bem provável que você está ouvindo o que Deus disse para mim. Essa pregação inteira é o que Deus disse para mim. A ministração do louvor foi o que Deus disse para o pessoal do louvor. Mas o que ele tem para dizer para você? Ele vai dizer para você. Pode até ser que Deus use o profeta no dom de palavra de conhecimento, no dom de palavra de sabedoria, e aí você recebe uma palavra. Pode até ser que você escuta uma pregação e fala, nossa, mas essa pregação foi inteirinha para mim. Pode ser. Mas o fato é que Deus tem muito mais para tratar com você. Mas Ele só vai fazer isso no secreto. Ele só vai fazer isso na intimidade. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Então entra no seu quarto. Fecha a porta. E deixa Deus falar com você. Glória. É claro que quando eu falo, né, de lugar, de fechar a porta, eu estou fazendo uma ilustração de lugar reservado. Né? Às vezes lá na sua casa é barulhento, vai para o monte. Às vezes no monte você não vai sentir vontade, vem para a igreja aqui. A irmã Judete ora aqui quase todo dia, sozinha aqui. Então você pode ficar com a metade da igreja, ela vai ficar com a outra metade. Nós temos colocado na agenda da igreja períodos de oração. Terça-feira, 7h30. Domingo, 6h30. Nem todos desfrutam desse momento. Deus quer falar com você no particular. Aleluia. Deus quer falar com você no inbox. No privado. Glória. Não é no grupo, amém? Glória a Deus. Às vezes no grupo também, mas ele tem muito mais para falar no particular. Então a forma que você vai recorrer ao secreto não importa. O que importa é que você entenda que o secreto é o lugar onde Deus te aguarda. E uma das coisas que Ele faz quando você entra no secreto é sondar o seu coração. Aleluia. No capítulo 14 de Mateus, nós temos duas situações distintas que Jesus recorre ao reservado, ao secreto. A primeira foi quando ele recebeu a notícia da morte de João Batista. O versículo 13 vai dizer o seguinte, ó, Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. E às vezes, a gente só precisa de um lugar para chorar, não é mesmo? E não há lugar melhor para chorar do que na presença do Pai Celestial. Amém. Jesus acabara de receber uma notícia terrível, irmãos. O primo dele, de segundo grau, o amigo dele, aquele que veio para preparar o caminho para ele, morreu. E morreu de uma maneira trágica. Morreu decapitado por conta das vaidades do rei Herodes. Você acha que Jesus não ficou triste? É claro que sim. É provável que quando Jesus soube a notícia, ele ficou pensando que a morte dele talvez poderia ser a próxima. Que o tempo dele ia chegar. Que ele ia passar por uma situação semelhante. Pois bem, no momento de tristeza, Jesus não vai fazer um post no Instagram dizendo que está triste. Ele também não vai fazer um videozinho para o YouTube chorando. Ele também não vai sair para beber com os discípulos para espairecer. Ele vai em busca do Pai. Aleluia. E existem dias que as notícias não são boas. Dias em que vão faltar palavra para falar com Deus. Mas mesmo nesses dias nós podemos dirigir a Ele e abrir o nosso coração. Amém. Às vezes a gente só vai chorar. Eu lembro de várias vezes pegar o violão, dizendo eu que ia orar. Aí eu começo a chorar. Mas o Espírito Santo estava interpretando cada lágrima
e levando para o Pai de uma maneira que só Ele entende. E mesmo diante das lágrimas, a gente pode sentir a presença de Deus, a gente é consolado por Ele. Aleluia. Mesmo quando faltam palavras. Mesmo no dia mais difícil. Amém. No dia a dia, no dia da ira no trabalho, da decepção na família ou no ministério, no dia do luto, no dia do diagnóstico terrível, saiba que você tem com quem contar. Aleluia. O Pai te espera para ouvir o que você tem a dizer. Ou talvez você nem precisa dizer nada. Se você não tem nada para dizer, tudo bem. Ele vai ser a sua companhia, vai ser o seu ombro amigo, enquanto você chora. Entretanto, você já parou para pensar que na correria do dia a dia tem dia que não dá nem para chorar, a gente tem nem tempo para chorar? Parece que a angústia vai tomando conta do nosso coração e a gente não acha um banheiro disponível para chorar. A gente não acha um canto da casa onde a gente possa se abrir. A gente pode nem sofrer em paz, né? O tempo é tão curto que não dá para gastar tempo lamentando, vivendo o luto, chorando pelo que se foi. A gente tem que levantar e continuar a vida. Puxa, o que custar. E o capítulo 14 de Mateus vai dizer isso, que Jesus saiu para um canto, mas chegou lá, a multidão achou ele. Ele até queria ficar reservado, mas ele teve que orar pelo pessoal doente. Ele teve que cuidar do pessoal. E ele foi lá, ele fez o que tinha que fazer. Orou, curou, libertou, expulsou demônio. Depois o pessoal estava com fome. E aí nós temos o relato de um milagre notável, a multiplicação de pães e peixes. Com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimenta 5.000 homens, né? Se a gente for fazer uma conta grosseira, pelo menos 10.000 pessoas. E elas ficaram saciadas. Você conhece a história. Amém. Mas você sabe o que aconteceu depois? Olha o versículo 23. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Jesus teve um dia daqueles. Chorou, sorriu, cuidou dos outros, deu de comer, mas depois ele falou assim, agora eu preciso do meu momento com o Pai. Aleluia. Agora eu preciso do meu momento com Deus. Glória. Eu preciso do meu momento para digerir tudo que está acontecendo. Aleluia. E às vezes a gente vai se dirigir ao Senhor para falar tudo que aconteceu de ruim. Mas às vezes é bom também a gente se dirigir a Ele para falar tudo que aconteceu de bom. Contar as vitórias, as bênçãos, agradecer. Até porque se existe vitória, se existe bênção, é porque Deus permitiu e direcionou. Então a oração é uma forma de termos essa consciência. Por quê? Porque a pessoa que não tem intimidade com Deus, ela pode ser tentada a achar que ela é o umbigo do mundo. Que tudo gira ao seu redor. Que tudo acontece por causa dela. Mas quem tem uma vida de oração, entende que nada acontece fora do controle de Deus. Amém. Ele está no controle de tudo. E tudo que acontece de bom em nossas vidas é fruto da sua misericórdia e da sua benignidade. Aleluia. Então, quem tem intimidade com Deus, recorre a Ele no dia mau para chorar, mas também recorre a Ele no dia bom para contar as bênçãos, para contar as vitórias, para agradecer, para se deleitar na presença dEle. Quem tem intimidade com o Pai, entende que a oração também é uma forma de recarregar as forças para o dia seguinte. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, você não precisa ler não. Vai dizer de um outro dia que Jesus também teve um dia cheio. Um dia em que ele orou por muita gente, curou muita gente, expulsou demônio. E aí, sabe o que ele fez no outro dia? Se levantou de madrugada.
e foi para um lugar reservado orar. Eu sei que a luz está chamando a atenção, mas olha aqui. Sabe, assim como o corpo, ele precisa de alimento e descanso para recarregar as energias, a nossa alma e o nosso espírito também são cuidados e recarregados quando a gente recorre ao Senhor. Não foram poucas as vezes que eu cheguei em casa exausto, espiritualmente. Geralmente isso acontece principalmente quando a gente tem que orar pelos outros, em intercessão. E aí a gente chega em casa assim, só a capa. Parece que mastigar dá trabalho. Parece que sentar é trabalhoso, é difícil. Porque a exaustão espiritual nos consome. Tomar uma decisão, então, é pedir o impossível. Então a gente precisa de uma recarga. Então é como se o Espírito dissesse assim, olha, você precisa recarregar. Você precisa se encher de novo. E sabe como é que a gente enche de novo? É na oração. É no secreto. É recorrendo ao Senhor. Nenhum ministério bem-sucedido é bem-sucedido sem oração. Porque é através dela que nós nos colocamos de pé. É através da oração que nós cumprimos o que está lá em Efésios 6:10. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Um pregador que não gasta tempo em oração pode encantar o público com a oratória, pode ser divertido, pode esbanjar conhecimento, mas não estará preparado espiritualmente para servir o que as pessoas precisam ser servidas. O que está por trás da técnica e das palavras. O ministério de louvor que não entende que o que eles fazem é espiritual, pode fazer uma bela apresentação, mas vai faltar o básico. Adoração em espírito e verdade. Porque o que o Pai procura não é nem adoração, o que o Pai procura é adoradores. Que o adoram em espírito e em verdade. Então as coisas vão ser diferentes. Quando nós ministrarmos primeiro ao Senhor, para depois a gente subir no púlpito. As coisas vão ser diferentes. Quando a gente entender que a nossa vida de oração, ela vai refletir em todas as áreas da vida. Quando você entender que você precisa ter uma vida de oração, o ambiente do seu trabalho vai ser diferente. A sua forma de estudar vai ser diferente. O seu casamento vai ser diferente. O relacionamento com o seu pai vai ser diferente. O relacionamento com seus filhos vai ser diferente. O relacionamento com seus colegas de trabalho vai ser diferente. O trânsito vai até melhorar. Por quê? Porque tudo é de dentro para fora. Então, quando nós temos uma vida de oração, a transformação também acontece de dentro para fora. As coisas vão ser diferentes. Quando nós entendemos que não há lugar mais propício para o crescimento do que o secreto. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé para a gente encerrar? Durante a semana que se inicia, eu quero te desafiar a entregar sua agenda para Deus. De maneira que cada passo dado seja direcionado por muita oração. Amém, irmãos? Eu acho legal Atos 16, depois você pode ler na sua casa. O apóstolo Paulo e a sua caravana estão sendo conduzidos. E o Espírito Santo está fazendo igual um GPS, sabe? Paulo vai, eu quero ir para lá. O Espírito Santo, não, para lá não. Aí depois o Espírito Santo quase fala, vira à direita.
Vai para a cidade tal. Vai para isso. Faz aquilo. Você já imaginou você ter um GPS 24 horas por dia? Sua mente. Já imaginou que você está saindo de casa, o Espírito Santo fala assim, ó, não entra aí não, tem um congestionamento, vira aqui. Vai para lá. Melhor que qualquer Waze, Google Maps. Vai te ajudar nas decisões difíceis, mas nas fáceis também. Vai te conduzir, ó, fulano não é seu amigo. Vai falar assim, ciclano vai te trair. Sabe, é ter um GPS particular apontando cada passo, cada decisão. A minha oração é que o seu tempo no secreto seja o guia de todas as suas decisões, de todas as suas atividades. Que você não queira mais sair de casa. Peraí, eu estou esquecendo algo muito importante. Eu preciso falar com Deus. Não sai de casa sem orar mais não. Amém. Não vai dormir sem orar mais não. Não entra no carro sem orar mais não. Não vai para a escola sem orar não. Não vai para o trabalho sem deixar de orar. Porque Deus quer tratar com você no secreto. Aleluia. Deus quer tratar com você no particular. Glória a Deus. Sabe, que o seu quarto seja um ambiente de encontro com o Senhor. Amém. Que o seu carro, você desfrute da companhia do Senhor nele. Que no seu dia de trabalho ou no momento de lazer você encontre oportunidade de estar com Deus. Aleluia. Que nós possamos crescer no secreto em nome de Jesus. Amém. Amém.